Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso quadro Pílulas do Despertar, onde eu faço a leitura comentada de um livro por mês. E nesse mês de novembro nós estamos lendo Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, da editora Sextante. Então, se é a primeira vez que você está chegando ao canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveito para te convidar a se inscrever, que isso é super importante para a gente. E também ativar as notificações, caso você queira ser avisado, né, dos vídeos sempre em primeira mão, porque aqui tem vídeo todo dia, um monte de séries especiais e, gente, que não falta aqui a novidade. E se você já segue comigo, gratidão pela parceria, pela amizade, pela confiança. Por favor, dá aquele like, curta esse vídeo, comente, compartilhe, que a gente segue junto aqui. Então vamos lá. Eu li no outro vídeo com bastante tumulto. Hoje eu espero que meus netos peludos se comportem, mas eu li o prefácio e hoje a gente começa então a leitura na página 13. A primeira vez que vi Catherine, ela usava um vestido vermelho vivo e folheava nervosamente uma revista na sala de espera do meu consultório. Estava visivelmente sem fôlego. 20 minutos antes, andava no corredor externo do departamento de psiquiatria de um lado para o outro, tentando se convencer a manter seu compromisso e não sair correndo. Entrei na sala para recebê-la e nos cumprimentamos. Notei que tinha as mãos frias e úmidas, confirmando a sua ansiedade. Precisara de 2 meses para criar coragem de marcar uma hora comigo, ainda que fosse insistentemente aconselhada a isso por 2 médicos da equipe, nos quais confiava. Finalmente, estava ali. Catherine é uma mulher extraordinariamente atraente, com cabelos louros de comprimento médio e olhos cor de mel. Na época, ela trabalhava como técnica de laboratório no hospital onde eu era chefe da psiquiatria e ganhava um dinheiro extra como modelo de roupas de banho. Acompanhei-a até a minha sala, indicando-lhe uma cadeira grande de couro depois do sofá. Sentamos um diante do outro com uma mesa em semicírculo entre nós. Catherine recostou-se na cadeira, calada, sem saber por onde começar. Esperei, preferindo que o início fosse escolha dela, mas depois de alguns minutos indaguei sobre seu passado. Naquela primeira consulta, começamos a esclarecer quem ela era e por que fora me ver. Respondendo às minhas perguntas, Catherine revelou a história da sua vida. Era filha do meio, educada numa família católica conservadora de uma cidadezinha de Massachusetts. O irmão, 3 anos mais velho, era muito forte e gozava de uma liberdade que nunca lhe permitiram. A irmã mais nova era a preferida dos pais. Quando começamos a conversar sobre seus sintomas, ela se tornou sensivelmente mais tensa e nervosa. Falava rápido, inclinando-se para a frente e apoiando os cotovelos sobre a mesa. Sua vida sempre fora sobrecarregada de temores. Tinha medo de água, de engasgar, a ponto de não conseguir engolir comprimidos. Tinha medo de avião, do escuro e pavor de morrer. Ultimamente, esses medos estavam piorando. Para se sentir segura, dormia dentro do armário embutido do apartamento em que morava. Antes de conseguir pegar no sono, ficava umas 2 ou 3 horas acordada. Ainda assim, o sono era leve e ela acordava várias vezes durante a noite. Os pesadelos e as crises de sonambulismo que haviam atormentado sua infância tinham voltado. Os medos e os sintomas a paralisavam cada vez mais e a depressão era crescente. Enquanto ela falava, pude perceber como era profundo o seu sofrimento. Durante anos, eu ajudara pacientes que, como Catherine, viviam a agonia de seus temores e por isso me senti confiante em poder ajudá-la também. Resolvi que começaríamos investigando sua infância, procurando a origem de seus problemas. Quase sempre, esse tipo de abordagem contribui para o alívio da ansiedade. Se fosse necessário e se ela conseguisse engolir alguns comprimidos, eu lhe daria uma leve medicação ansiolítica para ajudar no processo. Esse era o tratamento preconizado pelos manuais para os sintomas de Catherine, e nunca hesitei em usar tranquilizantes ou mesmo medicamentos antidepressivos para tratar casos graves e crônicos de fobia e ansiedade. Hoje, utilizo esse recurso com mais moderação e só temporariamente, se for o caso. Nenhuma droga pode alcançar as verdadeiras raízes desses sintomas. Minha experiência com Catherine e com outros iguais a ela provou isso. Sei agora que existe a cura e não apenas a supressão ou camuflagem dos sintomas.
Na primeira sessão, procurei gentilmente estimulá-la a voltar à infância. Como ela se lembrava de pouquíssimos fatos daquela época, considerei a possibilidade da hipnoterapia como um possível atalho para vencer essa repressão. Ela não conseguia se lembrar de nenhum momento particularmente traumático de quando era criança que pudesse explicar os temores que lhe assolavam a vida. À medida que se esforçava, puxando pela memória, fragmentos isolados vinham à tona. Por volta dos 5 anos, entrou em pânico quando alguém a empurrou do trampolim de uma piscina. Ela disse que antes mesmo do incidente já não se sentia confortável dentro d'água. Aos 11 anos, a mãe caiu em grave depressão. A estranha atitude de retraimento da mãe em relação à família tornou necessária a ida a um psiquiatra e a consequente terapia com eletrochoques. O tratamento afetou a memória de sua mãe. Catherine ficou assustada, mas disse que não teve mais medo quando a mãe voltou a ser ela mesma. O pai tinha um longo histórico de alcoolismo e às vezes o irmão de Catherine tinha de ir buscá-lo no bar da esquina. O consumo cada vez maior de bebidas alcoólicas tornava mais frequentes as brigas com sua mãe, que ficava triste e arredia. Mas Catherine considerava esse padrão familiar aceitável. As coisas eram melhores fora de casa. Teve namorados no ginásio e se dava muito bem com os amigos, muitos deles conhecidos havia vários anos. Achava difícil, contudo, confiar nas pessoas, principalmente nas que não pertenciam ao seu pequeno círculo de amizades. Sua religião era simples e sem questionamentos. Fora educada nos moldes da tradição católica e jamais duvidara da veracidade e validade de sua fé. Acreditava que, sendo uma fiel praticante e seguindo corretamente os preceitos religiosos, ganharia o céu. Caso contrário, iria para o purgatório ou para o inferno. O Deus patriarcal e seu filho decidiriam isso. Depois, fiquei sabendo que Catherine não acreditava em reencarnação. Na verdade, sabia muito pouco a respeito, embora tivesse lido alguma coisa sobre os hindus. Reencarnação era uma ideia contrária aos conceitos em que fora criada e nos quais acreditava. Jamais lera nem tinha interesse por qualquer literatura metafísica ou ocultista. Estava tranquila na sua crença. Quando saiu do colégio, Catherine fez mais 2 anos de curso técnico e se formou laboratorista. De posse de uma profissão e incentivada pela mudança do irmão para Tampa, conseguiu um emprego em Miami, num hospital-escola afiliado à Faculdade de Medicina da Universidade de Miami. Mudou-se na primavera de 1974, aos 21 anos. A vida na cidade pequena era bem melhor do que em Miami, mas ela estava contente por ter fugido dos problemas familiares. No primeiro ano da nova cidade, Catherine conheceu Stuart, casado, judeu, pai de 2 filhos. Ele era totalmente diferente de qualquer outro homem que conhecera. Era um médico bem-sucedido, forte e agressivo. Apesar da atração irresistível entre os dois, a relação era tempestuosa e difícil. Algo nele mexia com ela, despertando uma paixão que beirava o enfeitiçamento. Na época em que Catherine começou a terapia, seu caso com Stuart já durava 6 anos e, apesar de complicado, era ainda bastante intenso. Embora maltratada, furiosa com as mentiras, as promessas não cumpridas e as manipulações, Catherine não conseguia resistir a ele. Vários meses antes da consulta, ela precisara fazer uma cirurgia para a retirada de um nódulo benigno das cordas vocais. A intensa ansiedade que antecedeu a cirurgia se transformou em pânico quando ela acordou na sala de recuperação. A enfermeira levou horas para conseguir acalmá-la. Após o período de convalescença no hospital, ela procurou o Dr. Edward Poole. Ed era um pediatra muito amável que Catherine conhecera quando trabalhava no hospital. Desde o início, ambos sentiram uma forte empatia que evoluiu para uma grande amizade. Catherine sentia-se à vontade para conversar com ele, falar sobre seus medos, o relacionamento com Stuart e a impressão de estar perdendo o controle sobre a própria vida. Ele insistiu para que ela marcasse uma consulta comigo. Depois me telefonou para falar de sua indicação, explicando que por algum motivo achava que só eu poderia compreender Catherine verdadeiramente, ainda que outros psiquiatras também tivessem ótimas credenciais e fossem hábeis terapeutas.
mas ela não me ligou. 8 semanas se passaram e no atropelo das minhas tarefas como chefe do departamento de psiquiatria, esqueci do telefonema de Ed. Os medos e as fobias de Catherine pioraram. O Dr. Frank Achter, chefe do departamento de cirurgia, conhecia Catherine havia anos e sempre brincava com ela quando visitava o laboratório onde ela trabalhava. Ele notou sua infelicidade e tensão. Várias vezes quis lhe dizer alguma coisa, mas hesitou. Uma tarde, indo de carro para um hospital menor, mais afastado, onde daria uma conferência, viu Catherine ao volante, voltando para casa e, impulsivamente, lhe fez sinal para que parasse no acostamento. Quero que você procure o Dr. Wise agora, gritou ele pela janela, sem demora. Embora os cirurgiões sejam muitas vezes impulsivos, até Frank se surpreendeu com a própria ênfase. A frequência e a duração dos ataques de pânico e de ansiedade de Catherine cresciam. Ela começou a ter 2 pesadelos que se repetiam, e num deles, uma ponte ruía enquanto ela estava passando. Seu carro mergulhava na água, presa dentro dele, ela se afogava. No segundo sonho, estava fechada num quarto escuro como breu, tropeçava e caía sobre as coisas, incapaz de achar a saída. Finalmente foi me ver. Quando tive a primeira sessão com Catherine, não pude imaginar que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, que aquela mulher confusa e assustada do outro lado da mesa seria o catalisador e que eu jamais voltaria a ser o mesmo. Então, meus amores, aqui fechamos o primeiro capítulo. Eu não fiz comentário porque não senti necessidade, mas se vocês quiserem comentar, comentem à vontade, porque esse nosso espaço é para isso mesmo, certo? E aí eu volto amanhã com mais um Pílulas do Despertar, aqui no nosso livro do mês de novembro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. E eu aguardo vocês. Beijo, beijo!